Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui no meu canal. Gente, hoje a gente vai falar de história. Gente, uma das matérias que quando eu estudava eu mais amava. Eu sempre fui aluna de notas altíssimas em história. Sempre fui apaixonada. Mas na época desse personagem que a gente vai falar agora, eu estudei com certeza, mas nunca na época, né, quando eu era uma garota, eu nunca procurei me aprofundar na história desse personagem que a gente vai falar agora. Mas hoje a gente vai estudar sobre ele, a importância que esse personagem teve e tem até hoje, né? Porque até hoje ele é lembrado. Então assista o vídeo todo. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se você puder dar essa força aí, se inscrever, comentar, curtir, compartilhar, tá bom? Toda ajuda é muito bem-vinda. Então, bora pro vídeo, bora lá! Hoje, nessa aula de história, na nossa primeira aula de história aqui do canal, nós vamos falar de Martinho Lutero. Já ouviu falar? Bem, ele é mais conhecido como Lutero, né? E esse homem, ele teve um papel muito importante na história lá atrás. E a gente vai estudar sobre isso, quem ele foi e o que ele fez, o que aconteceu com ele também. Então vamos lá, vamos estudar a história. Essa matéria é fantástica. Bem, para começar, Martinho Lutero, ele era um monge. Sim, gente, ele era um monge agostiniano. É um nome diferente, mas era isso. E ele também era professor de teologia germânica. Então, para vocês verem, ele era um homem estudado, um homem que conhecia a literatura, a palavra, né? Ele era professor, ele era teólogo, então ele não era qualquer um que caiu de paraquedas, ele estudava, ele era um homem estudado. Então vamos conversar mais sobre ele. E ele, Martinho Lutero, ele foi uma das pessoas principais, eu acredito que ele foi o principal da famosa Reforma Protestante. E ele nasceu na Alemanha, em 10 de novembro de 1843. Exatamente. Então, ele era alemão. E ele faleceu, né? Também no mesmo lugar que ele nasceu, no mesmo lugar, em 18 de fevereiro de 1546. Lutero, como eu falei para vocês, ele era muito religioso. Mas isso não foi assim da noite para o dia. Quando ele era jovem, bem mais jovem, durante uma tempestade, houve um milagre. Aconteceu um milagre. E esse milagre que aconteceu durante essa tempestade fez com que ele abrisse a visão dele para esse mundo espiritual. Ele viu que ele precisava, de alguma forma, se conectar, se entregar, se lançar para Deus. Então, por esse milagre que aconteceu, Martinho Lutero, ele ingressou nessa vida de monge, dessa vida de estudar, querer saber mais, se tornar um professor de teologia. E assim ele foi se aprofundando, né? Foi cada vez mais mergulhando nos estudos, e ali ele começou a ver que tinha coisas que, na visão dele, na época, né, não batiam com o que estava escrito nas escrituras. Uma das coisas que Lutero mais questionou e que ele batia mais de frente eram as indulgências. Já ouviram? Se lembram? Lá nos nossos livros de história, lá do passado, falava dessas indulgências. O que são indulgências? Isso aí nada mais era que você, se morasse lá naquele século lá, você pecou. Você chegava lá pro
por responsável espiritual, que nessa época era só a Igreja Católica. Você chegava lá, o padre, para quem fosse o responsável daquela região, daquela igreja, e você, o padre, no caso, ele estipular um valor para você ser absolvido. Isso se chamava indulgência. Nessa época, a igreja ficou mais rica ainda, porque imagina, todo mundo peca. E você chegar lá e você pagava para ser perdoado, então imagina, devia fazer filas imensas de pessoas que iam lá atrás de comprar o perdão de Deus. Indulgências é isso, gente. Não adianta tampar o sol com peneira. Os livros de história, não é Andréia que está falando. Os livros de história, pega o livro de história aí, se você tem na sua casa, senão vai na internet que você acha, e vê o que eram as indulgências. O que acontecia? Quem cobrava as indulgências? Eram, sim, os padres católicos naquela época. Então, Lutero, vendo isso e outras coisas mais, ele pensou, não, a gente precisa mudar isso. Só que ele não queria fazer sozinho, ele queria que aquelas pessoas que estavam fazendo isso, cometendo esses atos, também acordassem e passassem a seguir o que realmente a palavra de Deus fala. Porque a palavra de Deus é bem clara, ninguém precisa pagar para ser salvo. A gente não tem que pagar indulgência, a gente não tem que pagar pela nossa salvação, porque quem já pagou foi Jesus Cristo. Jesus Cristo já pagou. O maior, o perfeito sacrifício foi o de Jesus Cristo. Então, tudo que cobrem da sua fé é errado. E Lutero, ele enxergou isso. Gente, foi o próprio Deus que abriu a visão daquele homem. Então, o que aconteceu? Ele vendo tudo isso, ele criou 95 teses. Gente, procura na internet, que é muita coisa, eu não vou ficar falando de 95 teses aqui de Lutero, senão a gente vai ficar até amanhã aqui. Tá em qualquer canal que você digitar lá, as 95 teses de Lutero. Leia, não deixe de ler, para vocês verem a visão daquele homem lá atrás. Olha quanto tempo tem isso, mas Lutero, ele teve uma visão. Deus abriu os olhos dele. Mas isso custou caro para ele. Por quê? Porque a igreja, o monopólio era todo da igreja, né? A igreja que ditava. A igreja era como se fosse presidente, como se fosse um rei, um imperador. Era dessa forma que funcionava naquela época atrás. Então, o monopólio da fé era exclusivamente da Igreja Católica. Então, imagina, vocês acham que aqueles homens que estavam acostumados há tanto tempo, ter todo o domínio, até do perdão, até de levar o perdão para aquelas pessoas, que eles iam querer mudar assim só porque o Lutero achava que estava errado? Claro que não. Então, bora lá, vamos conversar. Vou falar só duas teses, que são uma das mais, assim, mais faladas, né? Lutero, ele questionou, porque na Igreja Católica o pessoal fala um negócio de tal de purgatório, né? Que as pessoas morrem e ficam lá nesse lugar chamado purgatório. Não sei se hoje os católicos acreditam nisso ou não, não sei, que eu não entendo nada de catolicismo. Eu até já fui católica, mas nunca fui católica por amor, sempre já falei isso aqui pra vocês. Fui porque a minha mãe é católica e aí eu criança, né, me levava pra igreja, fiz primeira comunhão, fiz até crisma. Mas eu nunca, de verdade, nada contra, minha mãe é católica, nossa, eu respeito todos, católico, evangélico, espírita. Pra mim não tem essa, pra mim eu não vejo, não rotulo a pessoa, ai, ela é católica. Eu não posso falar com ela porque ela é católica, não posso falar com ela porque ela é evangélica. Não posso falar com ela porque ela é espírita. Não, eu não tenho isso, não. Eu falo com as pessoas pelo caráter que as pessoas têm. Porque tem gente católica que não tem caráter. Como tem gente evangélica que também não tem. Como tem gente espírita que não tem. E como tem pessoas católicas, evangélicas e espíritas que têm super caráter. Então eu vou falar com você
Você que eu digo assim, você independente da sua religião, pelo seu caráter, não pela sua fé. Só para ficar essa dica. Então, uma dessas teses, Martim Lutero, ele questionava o Papa. Imagina questionar o Papa, ainda mais naquela época. Ele falava assim, por que o Papa, ele não esvaziava o purgatório? Por um ato de amor mesmo, já que eles tinham todo o direito de perdoar, eles não perdoavam as pessoas, perdoavam os pecados. Aí Lutero questionou o Papa. Gente, imagina aí, que homem audacioso que esse Lutero, hein? Homem de coragem. Ele perguntou, nessa tese, ele falou, por que o Papa, que eu nem sei quem era o Papa nessa época, por que o Papa não esvaziava o purgatório? Para liberar aquelas almas de lá, daquele sofrimento, por um ato de amor, gratuito, só por amor. E não parou por aí não, hein? Ele foi lá no Papa de novo, questionou o Papa de novo, perguntou, por que, Papa, que você não constrói a Basílica de São Pedro com o seu dinheiro, já que você é muito rico? Gente, imagina, tenta trazer isso, tenta trazer isso. Ele falou isso, por que o Papa não construía a Basílica de São Pedro com o dinheiro dele próprio, sem estar usando o dinheiro do povo. Imagina, você já sabe o que vai dar isso tudo. Você já sabe o que vai dar. E isso tudo, essas 95 teses, ele afixou, colou, né, na porta da igreja principal que tinha lá. Imagina o que aconteceu quando os padres, né, as autoridades espirituais da época, autoridades espirituais católicas da época, chegaram lá e deram de cara com aquelas 95 teses escritas por Martinho Lutero. Bem, depois desse bafafá todo, né, dessa coragem, desse espírito ousado, né, que Lutero teve, o que aconteceu? A igreja, claro, lógico, se revoltou com ele, se voltou contra ele, chamou ele de herege, porque ele estava falando coisas que iam contra a autoridade papal, né? E ele foi expulso da igreja, ele foi, como as pessoas falam, excomungado. Que coisa horrorosa, que coisa horrível, mas ele passou por isso, por ele questionar atos que nós sabemos que ele estava certo. Lutero estava certo. Gente, por mais que talvez você que esteja vendo isso, você seja um católico fervoroso, mas eu tenho certeza que você tem consciência. Você sabe que a Igreja Católica estava errada de cobrar perdão, cobrar para as pessoas serem salvas, cobrar para as pessoas irem para o céu. Isso não existe, meus amores. Então, Lutero, ele teve uma coragem acima da média. Para aquela época as pessoas faziam, obedeciam o que a igreja mandasse fazer. Para eles era o próprio Deus falando para fazer. Então, eu estou fazendo um resumo. Estudem a vida de Lutero, independente de você ser católico, estuda para você saber quem foi esse homem. Talvez a igreja sempre te ensinou que ele era um homem ruim, que ele foi um homem herege, que foi um homem que foi contra Deus. Ele não foi contra Deus em momento nenhum, mas ele foi contra os atos errados que aconteceram lá atrás. E hoje, graças a Deus em primeiro lugar, porque foi Deus que deu direção para aquele homem, graças a Deus em primeiro lugar, e depois a esse homem, que hoje nós temos tantas igrejas, e hoje a fé, né, o perdão, ele não é mais comercializado. Claro, existem igrejas, infelizmente, que ainda abusam da fé das pessoas. Existe, mas hoje em dia, todos nós sabemos que o nosso perdão, a nossa salvação já foi conquistada por Jesus Cristo.
Não foi por Lutero, não foi pelo Papa, mas foi por Jesus Cristo. A nossa salvação, ela é garantida, sabe como? De graça, mas a partir do momento que a gente segue Jesus, que o nosso coração é dele, que a gente se desvia do mal, que a gente é grato, que a gente é humilde. Dessa forma, a nossa salvação é garantida. Não é pagando dinheiro para papa ou para quem quer que seja. Nossa salvação, ela é de graça. De graça. O nosso perdão, ele é de graça. Só basta a gente se arrepender de todo o coração, de toda a alma, que o próprio Senhor Jesus, ele vem de graça e perdoa a todos nós. Então, meus amores, estude sobre Lutero. Eu fiz um resumo, bem resumo mesmo, porque a história dele é muito grande, muito bacana. Eu vou estudar mais ainda, porque, como eu falei para vocês, eu sou apaixonada por história. E esse homem, Martinho Lutero, ele merece ser estudado sim, porque ele foi revolucionário. Ele fez o que ninguém na época ia ter coragem de fazer. E ele fez. Mas ele não fez pelo mal de ninguém. Ele fez pelo amor a Cristo. Ele fez por amor a Cristo e por amor àquelas pessoas que estavam sendo enganadas, pagando pagando para poder serem perdoadas. Então, depois dessa época, o Papa criou umas perseguições lá. Foi brabo, gente, tem que estudar, é muita coisa. Não foi fácil não. Mas Lutero permaneceu até o dia que o Senhor chamou ele para ir morar com ele, de forma de graça. Lutero não pagou para ir para o céu, não. Ele foi para o céu de graça, pelo amor de Jesus Cristo. Compartilhe esse vídeo é muito bom, gente. Estude sobre Lutero. Você é católico, evangélico, espírita, não interessa quem você seja, estude sobre Lutero. E outra coisa, muitos católicos chamam nós, evangélicos, de protestantes. Nós não somos protestantes. Quando eles chamam a gente de protestante, muitas vezes eles não estão chamando por causa de Martinho Lutero. Eles estão chamando de uma forma preconceituosa, querendo dizer que os evangélicos são menos, que só quem é de Deus são os católicos. Não pense dessa forma, meu amor. Não pense. Não pense que só os católicos que são de Deus, porque é um engano também que colocaram em vocês. E muitos de vocês têm esse engano, dentro de vocês. Se libertem disso. Se libertem disso. Jesus Cristo, ele nunca foi, nunca será, não é e nunca será religião. Jesus Cristo, ele nunca será placa de igreja. Se você acha que a sua igreja, até se você também for um evangélico, que acha que só a sua igreja é salva, só você, a sua igreja que é de Deus, você também tem que acordar, se libertar desse engano que te colocaram. Acorda, tu que dormes. Acorda, desperta. A salvação, ela vem de Jesus Cristo. E é para mim, evangélica, é para você, católico, é para você, espírita. A partir do momento que você abandone tudo que te separa de Deus e se lance nos braços dele. Nesse momento, você passa a ser filho, filha de Deus. E o seu perdão, a sua salvação, ela vem do céu, de graça, para você. Vamos estudar Martinho Lutero, que vale a pena. Esse personagem foi incrível.